Certa vez, uma pessoa muito querida minha e relativamente próxima me falou assim: Wellington, eu preciso de um psicólogo, eu preciso me tratar porque a minha autoestima é muito baixa. Eu compro presentes de 200, 300 reais para outras pessoas e me sinto muito bem quando eu faço isso. Mas quando eu penso em gastar 20 reais comigo mesma para coisas que realmente eu estou precisando, eu tenho dó, sabe? Eu acho que não mereço, eu acho que não é para mim. E aí eu vou negligenciando as coisas e deixando de fazer aquilo que eu gostaria de fazer por conta dessa baixa autoestima. Talvez você se encontre nessa situação, numa situação semelhante como essa, de reconhecer que a sua autoestima está baixa. Muitas pessoas acabam passando por isso, né? Se reconhecem nessa condição. E a autoestima baixa ela pode decorrer de várias situações. Por exemplo, a situação de você priorizar as necessidades das outras pessoas em detrimento das suas. Imagina o irmão mais velho que precisou cuidar dos irmãos mais novos dentro de uma família mais humilde. Isso é muito comum de se ver, né? Das gerações anteriores. Talvez os nossos pais, nossos tios, que são um pouco mais velhos, o filho mais velho tinha, né, essa obrigação de cuidar dos irmãos mais novos, porque os pais precisavam trabalhar, precisavam dessa ajuda, e o filho mais velho acabou deixando de viver as coisas que gostaria de viver, os prazeres, a satisfação de uma criança ou de um adolescente, de um jovem, e acabou assumindo responsabilidades muito altas na época para si, deixando de viver aquilo que gostaria de viver, tendo em mente que os outros merecem, os outros podem, os outros precisam, eu não. Eu sou uma pessoa que necessariamente nasceu para servir, nasceu para acabar resolvendo os problemas de outras pessoas. Quer dizer, eu sou inferior às outras pessoas. A baixa autoestima pode decorrer de traumas, de violência física ou psicológica, uma tentativa de abuso por parte, por exemplo, de um companheiro. E isso pode deixar marcas terríveis dentro do interior de uma pessoa, né? Ela começa a achar que a culpa daquela situação ruim, constrangedora ter acontecido é dela, que ela foi a causadora daquilo. E ela começa a sentir uma repulsa em relação a si mesma, sendo que não deveria, porque não foi ela que causou aquilo, não foi ela que provocou a situação. Privações. Pessoas que passam por muitas privações, e aqui eu falo em questão de oportunidade, aqui eu falo em relação a finanças, condições socioeconômicas, elas também podem vir a sofrer lá na frente com essa condição de autoestima baixa, porque elas se limitaram, elas aprenderam a se colocar num determinado limite que não era o que elas gostariam de viver, e isso também faz com que elas pensem que elas não têm condições de acabar ter uma vida mais satisfatória. As comparações também são situações que favorecem a incidência da autoestima baixa, né? Nossa, aquela mulher é tão linda, aquela minha colega de trabalho, o cabelo dela é tão bem cuidado, olha o meu cabelo é quebrado, o meu cabelo, a coloração dele não me agrada, olha como ela se veste bem, as roupas que ela usa, olha o estilo que ela tem, eu nunca vou ser tão descolada quanto aquela pessoa tem um doutorado, eu não tenho nem graduação,
O meu sonho é ter uma geladeira, aquele modelo tal. O meu sonho é ir para Gramado. O meu sonho é fazer um cruzeiro pela Europa. Mas quem sou eu? Quem sou eu para viver isso? Quem sou eu para conquistar essas coisas? Quem sou eu para chegar nesse ponto que os outros estão chegando? Eu não sou como os outros. Os outros são superiores a mim. É o que a pessoa acaba assumindo para si própria, talvez não dessa maneira tão clara, mas é isso que se coloca na mente dela. E a baixa autoestima é perigosa, porque ela é justamente essa visão distorcida a respeito de quem nós somos. É essa visão distorcida que nos coloca numa condição inferior, que nos coloca para baixo, que nos impõe muitos limites, e aí a gente corre o risco de cair na condição de pessoas estagnadas, paradas, que deixam o tempo passar, não aproveitam a vida, porque consideram que não são capazes de construir uma vida satisfatória. Até por uma questão de medo. A pessoa que tem autoestima baixa, ela acaba se travando. O medo impede que ela consiga avançar. Ela tem a vontade de conseguir determinados produtos, né? Ela quer conseguir a casa própria, ela quer um carro novo, ela quer viajar, ela quer oferecer o melhor para a família dela. Ela sente que ela poderia abrir um negócio para si própria e na cabeça dela, por conta dessa baixa autoestima, ela só consegue enxergar que o negócio não vai dar certo, que vai dar tudo errado, que ela vai quebrar a cara, que ela vai se arrepender e vai se arrepender principalmente por colocar outras pessoas em uma situação difícil junto com ela. Porque ela estando mal, tudo bem, mas eu vou prejudicar os outros. Veja, ela não considera que tudo pode dar certo. Ela não considera que haverão acertos e erros, mas no fim das contas, o saldo pode ser muito positivo, né? Então, essa questão do medo é muito presente dentro da baixa autoestima. A gente com a autoestima baixa, a gente acaba se sabotando. A gente tem essa visão de depreciação de nós mesmos, né? E o que eu queria lembrar dentro desse tema, aqui dentro das nossas reflexões de hoje aqui no Farol da Vida, aliás, esse é o segundo vídeo desse canal, se você chegou por agora, se inscreva e acompanhe as próximas reflexões que virão por aí, porque a ideia é a gente colocar alguns pontos que eu considero importantes em evidência para que a gente consiga ter uma vida melhor, né? Que a gente consiga enxergar o que nós precisamos melhorar em nós mesmos. Eu estou aqui para expor minhas fragilidades também, dizer que eu sou tão ser humano como você, que eu erro tanto quanto você, que eu quero ser melhor amanhã do que sou hoje, muito mais amanhã do que eu sou hoje, e que você também pode vir comigo nessa caminhada, nessa descoberta de como a vida pode ser boa. E aqui dentro eu trago então as minhas reflexões à luz da Palavra de Deus, à luz da Bíblia Sagrada, propondo aquilo que eu considero de importante que vem ao nosso encontro, que vem ao nosso coração da parte de Deus, né? E dentro dessa temática, a Bíblia Sagrada fala muito, ela tem muitos relatos de pessoas que aparentemente tinham uma autoestima baixa. O profeta Elias, por exemplo, por determinados momentos, ele demonstrou a sensação de estar incapaz diante de determinadas circunstâncias, né? O profeta Jeremias foi outra pessoa. Moisés também foi uma outra pessoa que no início de uma história grandiosa que Deus tinha para ele, demonstrou essa sensação de incapacidade.
E é engraçado, né? Porque veja, eu estava pensando a respeito de Moisés, aqui antes de trazer essa reflexão para vocês. Vocês sabem que Moisés foi criado no palácio por Faraó, né? Ele esteve dentro do palácio desfrutando de uma vida com mordomias e uma realidade muito diferente de boa parte dos egípcios e principalmente dos hebreus que estavam sendo escravizados por eles, né? Lá no palácio, Moisés recebeu a melhor da educação possível. Ele foi bem instruído, inclusive politicamente, porque ele fazia parte do alto escalão político da época. Mas quando Moisés tem um encontro com Deus no Monte Sinai, quando Deus se revela a ele, diz para ele que ele tem um plano grandioso para que Moisés liberte o povo hebreu. Aquele Moisés que teve um conhecimento grandioso, que foi preparado, ele teve medo, pensou em recuar. Ele disse para Deus que não se sentia capaz de liderar aquele povo. E o que me faz pensar é o seguinte em relação a isso. Os fatores externos à nossa existência, aquilo que está ao nosso redor, não é tão decisivo assim em relação à nossa condição emocional. Claro que influencia, é verdade, mas Moisés é um exemplo de que você pode viver num belo palácio e se sentir inferior a outras pessoas, como da mesma forma você pode viver num barraco, numa casa muito humilde e reconhecer o seu valor, reconhecer o seu papel no mundo, reconhecer quem você é, reconhecer que você é uma pessoa que tem seus dons, seus talentos, que você é capaz de muita coisa. Vejam a diferença, né, de Moisés e de Maria, por exemplo. Moisés foi convocado face a face praticamente com Deus, na sarça ardente, e pensou em recuar, não queria aceitar a missão porque ele não se sentia capaz. Agora Maria, quando foi avisada pelo anjo Gabriel que iria conceber o Senhor Jesus, nosso Salvador, ela aceitou prontamente. E olha que diferença, porque Maria era mulher. As mulheres hoje, graças a Deus, têm conseguido o seu destaque, o seu protagonismo no mundo e que esse avanço continue cada vez mais porque é necessário, né? Mas naquela época não. Naquela época a mulher não tinha valor nenhum, praticamente. As mulheres não eram consideradas nos grandes projetos de vida para a sociedade daquela época. Maria era uma mulher pobre, inclusive. Ela não tinha condições socioeconômicas, situações favoráveis para receber o Senhor Jesus, para concebê-lo. Tanto é que Maria não teve aquele parto dos sonhos. O Senhor Jesus nasceu num estábulo e foi alocado dentro de uma manjedoura, onde os animais fazem as suas refeições. Mas olha que interessante, olha que diferença de prontidão para encarar a vida quando você reconhece o seu valor para você mesmo e diante de Deus para exercer o seu protagonismo. Talvez Maria entrou para a história porque confiou no valor que Deus estava dando para ela, naquilo que Deus estava indicando, o quanto ela era importante para ele, o quanto ele contava com ela para realizar essa grande obra de salvação do mundo por meio do Senhor Jesus. Moisés também assumiu a sua missão, prosseguiu. A possível baixa autoestima que ele tinha não o impediu de prosseguir. E ele então liderou o povo hebreu durante os 40 anos no deserto
fugindo de Faraó, e a gente conhece aquela bela passagem, aquela história em que eles se deparam com o mar e, querendo fugir sem saber como, Moisés, sob orientação de Deus, abre o mar para o povo passar e o povo passa a pés enxutos e chega do outro lado, né? Ele não parou, ele não ficou estagnado, o medo não o impediu, a baixa autoestima não o impediu de prosseguir e de perceber o alto valor que ele tinha diante de Deus, o alto valor que Deus estava depositando nele. Ambos, Moisés e Maria, entraram para a história, são mundialmente conhecidos e fizeram a diferença. São dois personagens muito diferentes, com nível de instrução diferentes, com uma situação geográfica diferente, tudo. E aí eu quero dizer para você o seguinte: não importa qual seja a cor do seu cabelo, a cor da sua pele, se você é gordo, se você é magra, se você é baixa, se você é alto, não importa qual seja a sua origem, não importa qual seja o seu grau de instrução, não importa se você não sabe ler ou escrever ou se você tem um doutorado, não importa qual seja a situação atual da sua vida, você tem um grande valor para Deus. E quando você começa a entender o grande valor que Deus deposita em você, o quanto você faz a diferença para os projetos de Deus, você começa a entender o grande valor que você tem. Assim como Jesus sabia o grande valor que ele tinha. Jesus nunca negou quem ele era. Ele sempre deixou claro, salvo as raras vezes em que ele precisava ficar em oculto. Eu sou o Cristo. Ele falou para a mulher samaritana. Eu sou o Cristo, eu sou o Messias, eu que falo contigo sou o Salvador. E Deus então nem se fala, né? Quando Moisés estava lá com Deus no Monte Sinai e Moisés queria saber como ele deveria apresentar o Senhor àquelas pessoas que estavam envoltas por uma cultura politeísta, e vinha então um Deus onipotente, onisciente e onipresente mudar toda a visão de mundo, de cultura daquele povo. E Deus responde para Moisés dizendo: Moisés, eu sou o que sou. Diga a eles que o grande eu sou o enviou. E talvez isso seja necessário para você. Talvez se apoiar nesse ensinamento de Deus possa ajudar muito você a superar essa autoestima baixa. Eu sou o que sou. Deus é o que é. Você também é o que é. Então quer dizer, antes de tudo, você precisa se aceitar. Aceitar quem você é. Não colocar empecilhos, não depreciar a sua imagem, ou quem você seja, para talvez tentar agradar outras pessoas, se camuflar debaixo daquilo que outros pensam. Não. Quem é você? Vamos expor isso ao mundo, porque você faz diferença ao mundo, com todas as suas características, do jeito que você é, fisicamente, aparentemente, mas principalmente por dentro. Quem você é aqui? O que você sente? O que você pensa? Quais são os seus sonhos? Quais são os seus planos e metas? E qual vai ser a sua contribuição para o mundo? Ou melhor, suas contribuições para o mundo, porque você pode fazer muita diferença.
do jeito que você é. A gente às vezes tem a mania de achar que não fazemos diferença nenhuma com essa autoestima baixa, mas não é à toa que Jesus trouxe aquela parábola dos talentos para nos ilustrar a importância de valorizarmos o que nós temos de melhor por dentro. Talvez você esteja enterrando seus próprios talentos. Talvez você esteja sabotando a si mesmo, a si mesma, e deixando de multiplicar os tesouros que Deus colocou dentro de você. Não menospreze quem você é. Não menospreze a sua origem, a sua personalidade, aquilo que você pensa e que você sente que pode fazer bem não só a você, mas a outras pessoas que estão ao redor de você também. Exponha os seus talentos, os seus pensamentos, as suas ideias, a sua vontade de vencer, de se colocar no mundo e conquistar o seu espaço também. Se a sua autoestima decorre de algum trauma, chegou a hora de superá-lo, chegou a hora de deixar no passado como uma lembrança que já não mais vai fazer você sofrer, que não mais cause dor, pelo contrário, mas que motivou você, impulsionou você a se sentir uma pessoa melhor e a conquistar aquilo que lhe traz satisfação, aquilo que lhe faz feliz. Talvez você seja um novo Moisés de Deus. Talvez você seja uma nova Maria de Deus, que vem ao mundo para fazer a diferença. Mas fará essa diferença quando a sua autoestima se elevar e você começar a multiplicar, a fazer crescer os talentos que você tem. Pense nisso, medite sobre isso, faça as suas reflexões, busque reconhecer dentro de você quais são as suas qualidades, o que você gostaria de mudar, o que você gostaria que conhecessem mais a seu respeito, o que você gostaria de destacar dentro de você. Talvez você seja uma bela escritora, ou você seja um belo administrador, não sei, confeiteira. Existem tantas possibilidades de quem você pode ser, mas só você sabe o que está aqui dentro, porque foi confiado a você, não foi confiado a mais ninguém. Quando eu comecei esse canal, foi confiado a mim. E eu tenho procurado dar a minha humilde contribuição para que a gente consiga nos tornar pessoas melhores, né? Pense nisso, medite sobre isso. Permita que Deus cuide de você. Permita sentir o amor de Jesus por você, do jeito que você é. Porque quando Jesus morreu naquela cruz por você, não houve nenhuma cobrança da parte dele para que o sangue dele fosse derramado pela sua vida. Jesus não perguntou em momento nenhum qual era a sua origem, Jesus não perguntou em momento nenhum qual era a sua cor, quais eram os seus pensamentos, qual era o seu ofício, qual era o seu nível de instrução, ou qualquer outra diferença. Jesus não se importava com isso. Ele se importava e continua se importando com quem você é e com a diferença que você pode fazer no mundo mediante aquilo que Ele tem traçado. Permita ser cuidado por Ele. Cultivar o amor dEle e se cuidar também. Começar a fazer coisas que lhe causem satisfação, que lhe deem prazer, que façam você se sentir motivada, que causem autorrealização para você. Nós estamos começando o ano de 2023 e tem muita coisa para conquistar.
Tem muita coisa para aprender, tem muita coisa para descobrir. Não permita que a sua autoestima baixa faça você ficar parada, faça você ficar parado. Coloque, dê um passo de cada vez, dê um passo a cada dia, tentando reconhecer o seu valor, o seu papel no mundo, a importância que você faz na sua comunidade, a importância que você faz na sua cidade, na sua família e nesse mundão que a gente vive. Eu espero que você se comprometa a buscar se amar mais, se cuidar mais, cultivar o amor de Jesus no seu coração e reconhecer o grande valor que Deus tem por você. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e principalmente inscreva-se aí no canal para que você possa acompanhar outros conteúdos que eu vou lançando por aqui. Esse foi o Farol da Vida de hoje.